Contrato de holding, cláusulas que você não pode ignorar. Seja bem recebido, bem recebida por aqui. Esse aqui é o Domínio Holding e Proteção de Patrimônio, Família e Empresa, um programa que eu tenho semanal, em que eu ensino os meus alunos e alunas a serem excelentes nessa ferramenta aqui de holding e proteção. Vocês já sabem que a gente trabalha no Instituto Digital de Direito e que nós temos um ecossistema que vai construir a maior de todas, categoria de advocacia de excelência na área de holding e proteção. A ideia é chegar ao volume de 10 mil advogados e advogadas inscritos que trabalham com excelência em holding e proteção. Não é advocacia comum, é advocacia especialista, advocacia de excelência. E o vídeo de hoje, a aula de hoje, é para que a gente possa revisar um contrato sem deixar passar nada, que a gente possa revisar um contrato tendo um checklist ali para não deixar passar nada. No IDD, que é o Instituto Digital de Direito, que prima pela excelência, nós temos 3 alavancas e eu sempre falo delas. A primeira delas é a excelência do repertório, é o aumento do repertório jurídico, do repertório técnico para prestar uma advocacia de excelência. Então, quando eu falo da pós, quando eu falo da mentoria, eu estou falando de aumento de repertório. Essas aulas aqui já ajudam no aumento de repertório, só que essas aulas, elas são um pedacinho de tudo aquilo que está lá dentro do ecossistema, certo? Elas são praticamente um checklist ali, coisas simples que você vai poder usar, mas que lá dentro tem a densidade daquilo que a gente precisa de fato. Depois a gente tem a alavanca da marca de excelência. Essa alavanca da marca de excelência a gente desenvolve muito mais na mentoria, em que a gente posiciona o advogado como uma pessoa de referência. A ideia de sair da advocacia comum e construir uma advocacia em que se recebe 5 vezes mais, até 10 vezes mais meus alunos têm recebido. E por último, a ideia do negócio de excelência, que aí sim na mentoria a gente costuma desenvolver esse negócio de excelência, porque não adianta nada ter uma marca de excelência, saber, só que ninguém está te vendo. As pessoas não sabem qual é o tipo de negócio que você faz, então a gente auxilia nessa construção. Para que você que está chegando aqui, pode estar perdido, olha, eu estou começando agora, eu nem sei o que eu tenho que fazer, eu posso te dizer que tem uma oportunidade, mas essa oportunidade é só para as pessoas que forem preencher o formulário, que forem baixar o material dessa aula, tá? Eu vou deixar essa questão da oportunidade aí na sequência, depois eu conto. Bora lá. Contrato de holding, cláusulas essenciais. A primeira coisa é saber, gente, a gente tem que ter o objeto social delimitado e estratégico. Aí olhem aqui para mim. Quando a gente está trabalhando com holding agora no pós-reforma tributária, e essa aula aqui é pós-reforma tributária, tá? A gente vai precisar ter em mente que a gente vai ter aquela estrutura, que é uma estrutura mais triangular, assim, que é a estrutura da operação, a estrutura da holding de participações e a estrutura da holding patrimonial ou da holding familiar. E essa estrutura é a estrutura que melhor tem servido. E aí o objeto social ele tem que ser equivalente ou correspondente àquilo que a holding vai fazer. Para que serve essa estrutura? Para economizar os 10% de retenção da distribuição de lucros dos nossos clientes. Só para isso não, também organizo o patrimônio. Não, também vou ter uma chance de fazer a sucessão aqui. Então, a organização do patrimônio, ela está conectada com aquilo que as pessoas querem ou pretendem. Aí, meus alunos me perguntam sempre, tá, Simone, mas como é que eu faço para produzir conteúdo? Eu estou lá construindo a minha marca de excelência e eu quero produzir conteúdo com isso. Tu está falando aqui, o objeto social tem que ser delimitado. Como é que eu faço para produzir conteúdo? Aí você pode pegar um dos nossos livretos da proteção. Eu vou pegar qualquer um aqui, nem até vou fazer assim, ó, nem vou enxergar. Para poder pegar qualquer um, peguei qualquer um, peguei o de inverno, bem condizente aqui com a minha vestimenta. E aí, olha lá, carta 174, ideias. No inverno, a estrutura jurídica precisa resistir ao tempo. Não adianta nada parecer bem agora se não for funcionar daqui 10 anos. O objetivo é posicionar sua atuação como construção a longo prazo. Post 1. Este contrato é para durar, por isso que eu reviso linha por linha. Legenda com elementos que garantem a durabilidade. Olha aí, completamente associado a isso que a gente está fazendo. E aí, como é que se faz isso, gente? Coloca lá um celular para gravar
Diz assim, ó, esse contrato de holding que estou fazendo é um contrato que serve para durar. Não é um contrato para acabar daqui 2 anos. Por isso que eu reviso ele linha a linha. E uma das questões fundamentais dessa linha a linha é a possibilidade de ter o objeto social bem delimitado. A maioria dos advogados não tem o objeto social delimitado. Perceberam que eu estou conversando aqui com o meu celular? Estou pegando uma das ideias dos nossos livretos que tem como que se posiciona. E aí estou pegando essa ideia da aula aqui, do objeto, para poder falar sobre isso. Então, eu estou indo na vida real do cliente. Aí vocês vão me dizer, ah, Simone, mas eu não sei como é que eu faço, eu não sei nem por onde começar. Se você não sabe por onde começar, eu já vou te dizer, agenda uma sessão estratégica com um especialista meu, que eu desenvolvi uma ferramenta com 7 áreas para que você possa saber qual é o próximo passo seu para atacar, qual é o próximo passo. Se você está com dificuldade de publicidade, está com dificuldade de se colocar no lugar do Instagram, vai sair lá. Se você tem dificuldade nas questões que são mais técnicas, nas questões que são operacionais, também vai sair lá. E se você tem mais dificuldade na questão de vender, também vai sair lá. E aí, para superar a questão da venda, a gente tem um mapa estratégico de venda. A gente tem o passo a passo ali da fase 1, fase 2, fase 3, como é que funciona essa entrega da venda. Então, a gente sai do atendimento já com a venda fechada, beleza? Ah, Simone, não sei como é que eu vou fazer para me inscrever nesse negócio, eu quero passar por um especialista teu. Hoje, essa possibilidade existe, eu não sei se na chance que no momento que você está vendo esse vídeo, essa possibilidade vai existir, também não sei se é gratuita ou se está sendo cobrado o valor dela efetivo, que é um valor de R$1.000. Então, entre em contato com o time, pergunta lá, você já vai sair com direcionamento. Volta para cá para a gente olhar. Depois do objeto social, a gente vai ter a integralização do capital, em que a gente vai ter regras sobre a conferência dos bens. A gente vai ter lá quais são os bens que entram, como que eles entram. E aqui, gente, o regime de bens é fundamental, porque eu preciso ter um espelho da integralização da regra do regime de bens de dentro da família. Olha aqui para mim. Aqui a maioria dos advogados de direito societário erra. A maioria dos advogados de direito societário faz as integralizações e acha que está tudo certo e determinado. E aí, gente, vai dar problema quando? Quando houver um falecimento. Vai dar problema quando? Quando houver uma situação de divórcio, uma dissolução de união estável. Então, não adianta de nada só olhar para a integralização. Eu preciso olhar para as pessoas, para as relações e depois eu vou olhar para o patrimônio. Então, a advertência grande aqui, cuidar o regime de bens. Depois, gente, a gente vai distribuir as cotas e os direitos políticos ou econômicos. E aqui, de novo, eu vou cuidar o regime de bens, porque senão eu vou atrair aqui, gente, nulidades, que são nulidades absolutas, que dizem respeito às regras de ordem pública do direito de família, que vão, por exemplo, bloquear integralmente a operação da holding. É um absurdo? É, gente, também acho que é um absurdo. Mas como é regra de ordem pública, elas geram nulidade absoluta. E aí sim, os tribunais, eles têm autorização para bloquear operações quando praticam fraudes. Ah, Simone, de onde que saiu isso? Artigo 50 do Código Civil. Se eu tiver confusão patrimonial ou desvio de finalidade, inclusive usar a holding para isso, eu vou ter esse problema. Então, cuido aqui. Número 4, cláusulas de incomunicabilidade, empenhorabilidade, inalienabilidade, quando houver. Vou precisar cuidar se eu quero que tenha ou não. Depois, número 5, regras de sucessão hereditária ou de sucessão societária. Vou falar como é que vai acontecer quando falecer, então regras de sucessão mortis causa, vai admitir o ingresso de herdeiros ou não, e aí uma eventual necessidade de aprovação societária para que esses herdeiros entrem ou não, e inclusive quais são os mecanismos de continuidade da gestão. Olhem aqui para mim. Aqui, gente, a gente tem um grande buraco que as pessoas não costumam enxergar, que é qual? A maioria das pessoas trabalha com a ideia de usar modelos prontos. E eu vou só pedir para o pessoal da técnica, eu vou tentar fazer uma pesquisa aqui, eu vou botar aqui contrato de uma limitada, para que vocês vejam onde que a gente tem dificuldades. Aí não tem problema que a gente, olha ali, eu procurei, gente, aqui eu digitei lá no Google, ó, contrato de limitada,
E aí veio o primeiro item, é esse aqui, contrato da JUSCESP, que é da Junta Comercial de Sorocaba. E aí deem uma olhadinha na estrutura do modelo, ó. E aí aqui eu tenho um modelo que é um modelo super simples, o capital, tá tudo bem, ok. Só que qual é o problema? E tem a ver com essa cláusula que a gente está trabalhando. Eu distribuí o capital, aí a administração, e aí olha só sobre aqui a questão das sucessões. Opa, não sei o que aconteceu aqui. A questão da sucessão, olha aqui, os sócios vão continuar ou não vão continuar? Olha aqui. A gente vai admitir o ingresso do sócio ou a gente não vai admitir o ingresso do sócio? E a administração da sociedade, como é que vai ser? Quem que faz? Ó. Anuência do cônjuge, filiais, enquadramentos, vai receber prolabore, regência supletiva, conselho fiscal, distribuição de lucros. Cadê? Cadê? Não está no modelo. Então, olhem para mim, antes de vocês entrarem rapidamente num modelo e acharem que o modelo vai resolver o problema, pensem nessa cláusula. A gente vai admitir ou não vai admitir? Porque a família tem vontade de escrever assim: os herdeiros continuam de direito à sociedade. E aí tem um problema, porque o cônjuge também pode ser herdeiro. E aí, quando o cônjuge é herdeiro, eu vou aceitar? Eu vou aceitar se é o cônjuge hoje. E se for o cônjuge daqui a 5 anos, que for a nova companheira do pai, que a gente nem se dá bem com ela, a gente vai querer que ela entre na holding? Então, olhar para essa regra, gente, é poder ter posicionamentos específicos. É saber sair da advocacia de reação, sair da advocacia comum e entrar numa advocacia de excelência. Então, essas regras de sucessão societária a gente vai precisar esclarecer. Simone, mas eu ouvi dizer que na reforma do Código Civil isso já vai estar mudado e vai ser obrigatório. É verdade, se passar, vai estar mudado. Inclusive, nesse último curso que eu tenho, que é o curso direto ao ponto, que é um curso menor, a especialização é grande, tem densidade, profundidade. Esse curso ele é mais rápido, que é o curso de holding e planejamento pós-reformas, que tem testamento, doação, partilha em vida, que tem toda uma aula sobre todas as questões aí de reformas. Eu já tenho essa abordagem. Esse curso é um curso que eu chamei de PPS pós-reformas, né? PPS e holding pós-reformas. Eu fiz um curso direto ao ponto para os alunos, só que se a gente não olhar para esse checklist que eu estou apresentando para vocês, não vai valer de nada chegar lá no pós-reformas, aí mudou tudo e você vai fazer o que com seus clientes antigos? Vai precisar revisar, tá bem? Volta para cá. Depois a gente vai olhar para o acordo de sócios, mesmo em apartado com a remissão ao contrato, a gente vai ter ali as regras de governança, direito de voto, a disciplina política, a distribuição de lucros, como que a gente vai resolver conflitos. Lá na aula da pós a gente tem as cláusulas de segurança especificamente sobre isso. A gente vai ter restrição à circulação de cotas ou não? Vai ter mecanismos de proteção contra a entrada de terceiros? E os critérios objetivos para apuração de haveres e avaliação das cotas em caso de retirada ou exclusão vão ser os mesmos? Como que a gente vai fazer isso? Eu preciso pensar nessas cláusulas. E quem que administra a sociedade? Eu vou ter que ter uma disciplina clara de como que isso acontece. Inclusive, gente, com relação a isso, olhem aqui para mim. Eu até vou fazer na nossa próxima aula do domínio, eu vou pegar esse caso da Anitta, das Pernambucanas, para a gente olhar para ele, porque quando a gente olha para essa cláusula de administração da sociedade, o caso desta senhora é um caso extremamente paradigmático, que é um caso que a pessoa tentou tomar medidas importantes relacionadas à proteção do seu patrimônio, só que por algum motivo as medidas não foram efetivas, porque ela também era advogada, só que talvez há tanto tempo atrás não tinha tantos instrumentos que fossem possíveis de se atualizar e trazer para os dias de hoje. Então, planejamento não é algo que a gente faz e esquece. O que aconteceu no caso da Anitta, para vocês saberem e já ficarem curiosos para o próximo domínio? Ela fez um planejamento patrimonial, ela fez inclusive diretivas para a vida dela, só que ela não revisou.
Então passaram-se 12 anos e aí aquele instrumento lá continuava sendo um instrumento que era representativo. Se ela tivesse feito a atualização, gente, ela não teria metade dos problemas. E as pessoas que ficaram, que é o filho, a secretária, eventualmente a pessoa que se diz unida estavelmente, né? A gente não sabe. Essas pessoas não teriam problemas. A gente não estaria aí com um processo litigioso de anos por conta de uma situação de enfermidade. Então, a gente acha que isso que a gente está fazendo não tem impacto na vida das pessoas, mas tem muito impacto na vida das pessoas. E a atualização é muito importante. Então, de tempos em tempos, precisa revisar. Simone, qual é o tempo recomendado para essa revisão? De 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, é essencial que a gente revise o plano. E o caso da Anitta está aí para mostrar que pode dar errado. Então, a administração da sociedade é uma das cláusulas que vai precisar estar prevista. Acabou? Não. Depois, distribuição de lucros e políticas de dividendos. Então, bora lá. Aqui, gente, a organização tripartite, do jeito que eu apresentei lá no curso, tá? É uma organização que faz com que a gente possa distribuir os lucros de um modo a não ter de reter os 10%, porque eu estou distribuindo os lucros de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Então, essa estratégia é a estratégia que tem parado em pé. A cláusula de exclusão de sócio, eu vou ter que ter, além das hipóteses objetivas, eu tenho que ter um procedimento para exclusão de sócio. E aqui, procedimento, gente, com ampla defesa e contraditório. Por quê? Porque sem isso eu tenho nulidade procedimental. Então, como que vai ser para excluir um sócio que esteja causando problemas dentro da minha PJ? Como que eu faço isso? Aí a gente tem a cláusula de resolução de conflitos, que a gente pode ter uma média-arbe, ou até mesmo já posso ter ali a definição de qual a câmara arbitral que eu vou usar, qual é o foro, posso ter prévios combinados já acertados, por exemplo, eu posso ter aqui prévios nomes, prévios, acordos. E aí a previsão da reorganização da sociedade. Eu posso incorporar, cindir, transformar essa sociedade? Como que eu vou fazer para o planejamento familiar e empresarial acontecer? Como que eu faço para estruturar isso? Aí depois eu vou ter lá a questão do regime de casamento e dos reflexos societários, em que como é que eu vou tratar essas cotas? Eu vou ter os regimes de bens, e se mudar, e se um filho ou um neto escolher um regime de bens diferente, como que vai ser? Essa organização, gente, ela vai fazer com que o cliente fique mais seguro. Olha aqui para mim. E não só o cliente, mas a esposa, o esposo, eventualmente unido estavelmente, o companheiro vai ter mais clareza sobre o que está sendo discutido. E é que eu volto a falar da necessidade, da importância da fase 2 do método. A fase 2 do método ela é decisiva para isso aqui acontecer. Se eu não olho para a fase 2 do método, gente, eu coloco tudo à bancarrota. Então, quando eu dou a oportunidade de vocês que estão me seguindo e me acompanhando aqui, de passar por uma sessão estratégica com um profissional que é especialista do meu time, da minha equipe, que faz os meus, gente, essas pessoas, elas fazem o meu. Então, como é que funciona a mentoria contigo, Simone, essa mentoria individualizada? Essa individualizada eu não tenho vagas, tá? Ela custa R$120 mil por ano e ela envolve utilização de toda a estrutura que eu tenho, um contato super direto comigo, inclusive a gente tem um encontro presencial que a gente passa ali um tempo juntos modelando o negócio da pessoa. Essa entrega eu não tenho vagas. O que eu tenho hoje é a minha mentoria em grupo. Essa mentoria em grupo, a pessoa acessa os profissionais que fazem para mim. Então, quem é que vai fazer o marketing profissional que faz para mim? Quem é que está fazendo o meu marketing hoje? É a pessoa que vai entregar para os meus alunos. Quem é que está fazendo a parte do societário hoje para o meu escritório? Essa pessoa que vai entregar para os meus alunos. Quem é que está fazendo a parte da gestão do negócio, a organização da estrutura negocial? Essa pessoa que está entregando para os alunos. Então, todo mundo que faz para mim, entrega para os meus mentorados. E aí tem uma questão, eu só faço parceria com os meus mentorados, eu não faço parceria com alguém que não seja meu mentorado.
Então, tá com vontade de fazer uma parceria com o meu escritório de advocacia? Só com os meus mentorados. Por quê, gente? Porque tem que dominar o método. Quando não domina o método, fica muito difícil da gente fazer. Inclusive, os meus alunos da especialização sabem disso. A gente até conversou sobre isso, a gente já parametrizou aí o que é preciso para que eles possam dar um upgrade. Se você foi meu aluno e continua por aqui, quer ter mais notícias, quer saber como é que vai funcionar a reforma do Código Civil, ou é aluno do curso de planejamento pós-reformas tributária e civil, que é um curso menor, pequeno, mais acessível, né? Pode mandar suas dúvidas. Por quê? Porque essa organização nesse ecossistema é o que vai garantir excelência. Excelência de quê? Primeiro, do repertório. Segundo, excelência de nome, de marca, né? E terceiro, excelência do negócio. E aí a última das cláusulas, gente, é a cláusula de compliance e governança. Olha lá. A gente tem diretrizes mínimas de transparência e de prestação de contas, isso é muito importante, e também das boas práticas como gestão e especialização com relação aos holdings familiares. Por que isso aqui é importante, gente? Olha aqui para mim. Vocês já sabem que quando a gente trabalha com empresas que são familiares e holdings são empresas familiares, certo? Às vezes nem empresas são, né? O último parecer que eu dei, eu inclusive descaracterizei a natureza empresarial de uma holding. Dei um parecer bem legal para uma família de São Paulo. Tinha uma tentativa de golpe com holding, detesto tentativas de golpe com holding, e o último parecer que eu dei foi exatamente desnaturando, dizendo que essa sociedade não era empresarial. Na sociedade, na zona cinza de proteção, a gente tem o que, gente? A gente tem 3 círculos, né? Aqui, neste lugar aqui de cima, a gente tem as pessoas que fazem parte do negócio. Então, a gente tem a empresa aqui. A empresa está ali. Todo mundo, tem um monte de gente contratado, funcionário, todo mundo que não faz parte da família. Aqui a gente tem a família. E aqui a gente tem as pessoas que são proprietárias, que são donas das cotas ou ações. Às vezes, uma pessoa é do negócio e familiar, mas não tem cotas. Às vezes a pessoa tem cotas e é do negócio, mas não é da família. E às vezes ela é da família e é dona. E às vezes ela tem as 3 caracterizações. Cada uma dessas pessoas, elas têm interesses conflitantes, divergentes e por vezes são interesses equitativos e são interesses no mesmo sentido. O grande desafio de construção desses interesses, gente, é conseguir atender a esses interesses sem prejudicar os demais, de modo que a gente possa ter uma estrutura de ganha, ganha, ganha. A gente precisa focar no máximo benefício para a maioria das pessoas envolvidas, ou pelo menos para as pessoas importantes. Não adianta de nada, gente, obter um benefício econômico, que é, por exemplo, uma economia de 15 milhões de reais na formação de uma holding, quanto no momento que o patriarca morrer, vai se perder 7 milhões em disputas judiciais. A minha economia, que era de 15 milhões, ficou em 7. E com todo um desgaste, porque 9 anos é o período hoje de vigência de um processo médio na justiça. Então, por 9 anos eu vou ficar engatada em alguém, vou ficar ali tendo impactos nefastos, tendo impactos que não são legais. Ficou com curiosidade com relação a qualquer ponto daqui, gente, pode escrever para a minha equipe vai entrar em contato. E aí, o diagnóstico é só para quem for rápido, porque a gente tem vagas limitadas, cada vídeo desses que a gente faz e que a gente oportuniza, a gente tem lá um volume que é possível da equipe atender, porque eu já disse para vocês que são os especialistas que trabalham comigo, então eu não deixo toda semana para eles atenderem, porque nem sou louca, né? Porque se eles estão atendendo vocês, eles deixam de atender a minha atividade principal e os meus clientes são prioridade, os meus mentorados e alunos também. Então eu encontro vocês na próxima aula, no próximo domínio.